galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo aqui no YouTube. Meu nome é Matheus Medeiros, para você que não me conhece, do canal Info Botafogo. E aqui você já sabe, muita informação, bastidores, opinião, tudo sobre o Botafogo de futebol e regatas. E hoje não é diferente. Temos alguns assuntos para a gente falar aqui. Primeiro, roda a nossa tradicionalíssima vinheta. Roda aí. É isso aí, galera. Vamos falar um pouquinho sobre alguns assuntos aqui da semana do Botafogo. A gente colocando o primeiro vídeo aqui da semana, a gente naquela expectativa, né, sobre a estreia do Ramon Dias, que foi fazer a cirurgia dele, né? Ele que tá com um tumor benigno na região da garganta, então ele foi fazer essa pequena cirurgia para a retirada desse nódulo, né, digamos assim. Então, que ocorra tudo bem, a cirurgia me parece ser simples, não é nada tão complexo, então que seja um sucesso a cirurgia aí do nosso diretor técnico Ramon Dias e que ele volte o mais rápido possível aí para dirigir o Botafogo. Segunda-feira, às 20 horas, Botafogo e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, e quem comandará a equipe é o filho do Ramon Dias, o Emiliano Dias, auxiliar técnico da comissão permanente aí do Ramon Dias, que trouxe mais pessoas junto com ele. A gente vai falar sobre isso aqui. Um dos assuntos é sobre essa parte estrutural da comissão técnica do Ramon Dias, que trouxe 2 analistas de desempenho, trouxe o preparador físico Jorge Pidal e também trouxe também outro auxiliar técnico, Osmar Ferreira, junto com ele, além do seu filho Emiliano Ferreira. Então é uma equipe grande, a gente vai passar aqui sobre toda essa parte tecnológica que eu pude conversar com algumas pessoas, o que essa parte tecnológica pode melhorar no time do Botafogo e também ajudar o Ramon Dias, treinador do Botafogo, a montar a sua equipe, dependendo de cada adversário, e também melhorar o nível da equipe do Botafogo. Então, esse é o segundo assunto. O primeiro assunto é a gente falar de reforços, né? O Botafogo só pode inscrever mais um jogador no Campeonato Brasileiro, né? E esse jogador deverá ser um volante. Existia muita discussão o que o Botafogo precisa, se o Botafogo precisa de um extremo, um famoso ponta, né? Um segundo atacante, ou até de certo um meio-campo, mas não. Por incrível que pareça, o Botafogo vai priorizar um volante e esse é um primeiro pedido do Ramon Dias. Ramon Dias viu o jogo contra o Bahia, para ele, na cabeça dele, no que ele está pensando em montar de time, ele já tem um nome na cabeça, provavelmente um jogador de confiança, eu estou tentando correr atrás desse nome até agora, o nome é mantido em sigilo, mas um volante deve ser o jogador que fecha o elenco do Botafogo até o final do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo está correndo atrás desse jogador, um volante provavelmente estrangeiro, né, um homem de confiança do Ramon Dias. Então eu tô até pesquisando as últimas equipes que ele jogou lá no Libertad para ver se tem algum volante lá que possa vir ao Botafogo. Então assim que eu souber o nome eu trago para vocês aqui e dou a minha opinião em relação ao jogador. Por enquanto vou dar a minha opinião aqui sobre a questão da posição, né? O Botafogo pegando mais um volante aí, né? O Botafogo que trouxe o Renteria através de um pedido do Paulo Autuori, e depois trouxe o Zé Wellison, esse aí trazido pelo Túlio Lustosa, gerente de futebol do Botafogo, veio do Atlético Mineiro para o Botafogo e já jogou até contra o Bahia de titular como primeiro volante. Mas parece que o Ramon Dias prefere esse jogador de confiança dele para encaixar no esquema que ele está pensando para o Botafogo. E aí a gente pode conversar um pouco sobre o que seria uma posição mais carente do Botafogo. Seria um extremo? Seria realmente um volante? O que o Botafogo precisa? O Botafogo hoje para extremo, o Botafogo tem Davi Araújo, o Botafogo tem um Calu, o Botafogo tem um Juan, o Botafogo tem um Lecaros, que está machucado, mas deve voltar em breve. O Botafogo tem o Guilherme Santos, que joga improvisado por ali, e o Botafogo tem o Weber Bessa, outro jogador que pode jogar também nessa posição. São 6 jogadores, mas todos até agora não convenceu tanto. Digamos que o Weber Bessa entrou em algumas partidas e até agradou, pelo menos a mim ele agradou, principalmente na batida da bola, é um jogador que bate muito bem na bola, o Weber Bessa. E o Guilherme Santos oscila bastante, até porque o Guilherme Santos é lateral, então ele faz aquela função de extremo ali para ajudar. Então tem partidas que o Guilherme Santos vai muito bem, tem partidas que ele acaba indo abaixo da média, o que é normal quando você joga improvisado, né? Então, quando a gente pensa na questão de extremos, a gente vê um número grande de atletas. Tem o Kelvin também, né? Esqueci de citar o Kelvin. Então são 7 jogadores. 7 jogadores ali na mesma posição de extremo, mas que nenhum está convencendo, né? O Kelvin entra, é criticado pela torcida. O Davi Araújo entra, criticado pela torcida. O Juan entra, criticado pela torcida. Então, na minha condição, na minha opinião,
eu acredito que o Botafogo deveria tentar trazer um extremo realmente de qualidade. Mas se você encontrar agora um extremo de qualidade numa equipe que esteja disponível, é muito difícil, né? Muito difícil mesmo. O Botafogo não tem grana nesse momento para tirar algum atleta em destaque, nem da Série B, que foi o caso do Ronald, do Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo tentou trazer esse jogador, o Botafogo de Ribeirão não liberou, queria dinheiro, o Botafogo não conseguiu trazer. Então, nem assim o Botafogo está conseguindo trazer um jogador destaque da Série B, que dirá um jogador disponível no mercado que venha para agregar, né? O Botafogo encontra dificuldades no mercado em relação a extremo. Então, o Ramon Dias percebeu que volante é uma posição que ele vai conseguir, pelo menos, proteger a área ali de uma forma mais tranquila, e um jogador de confiança dele. Eu, Matheus Medeiros, o que eu faria? Eu traria um jogador para extremo, mas, devido às condições, eu entendo o Ramon Dias preferir um volante de confiança dele ali para estruturar o que ele pensa como formação tática. E aí a gente entra no segundo assunto, né? Porque o segundo assunto é a formação tática do Ramon Dias. O Botafogo que vinha jogando no 4-2-3-1 com o Paulo Tuori, mudou para o 3-5-2, depois foi para o 4-3-3, entrou o Bruno Lazzaroni, estava alternando o 4-1-4-1 com 4-3-3. Então o Botafogo é uma equipe que já teve diversas mudanças dentro do próprio ano, né? E nenhuma delas está surtindo efeito. O Ramon Dias vem com uma outra mentalidade, e a gente vai chegar nesse assunto aqui. O Ramon Dias também já jogou no 4-2-3-1, já jogou no 4-4-2, né? Tem uma formação que eu vejo o Internacional, do recém-saído Eduardo Cudê, até do time do ano passado do Flamengo com o Jorge Jesus, uma formação que não foi testada no Botafogo ainda, que muito me agrada, que é o 4-1-3-2, que aí você daria liberdade para o Calu jogar ao lado do Babi ou do Pedro Raul, e deixaria de lado essa questão do Calu ter que ficar acompanhando o lateral adversário. E tiraria dele obrigações defensivas. O Calu que já tem 35 anos. Então, essa era a minha opinião de ser testada uma nova formação tática. Ou então você joga com duas linhas de 4, famoso 4-4-2, e você não inventa muita coisa por um time limitado como é o do Botafogo. Agora, vamos esperar o que o Ramon Dias vem pensando para essa equipe do Botafogo. Na segunda-feira a gente já deve ver um esboço do pensamento dele, né? Ele que está fora fazendo a cirurgia, mas a sua equipe técnica está a todo vapor aqui, o Emiliano Dias, o Jorge Pidal, já pegando muito firme nos treinamentos físicos. Esse é um outro ponto que eu vou entrar daqui a pouco aqui, sobre os treinamentos físicos do Jorge Pidal. Vamos ver o que ele vai fazer sobre a formação tática, né? Mas fica claro que ele quer um volante ali de confiança para que faça a saída de bola do esquema dele. O esquema dele que é muito compacto, pelas palavras do próprio Ramon Dias e pelo histórico dele nas equipes, ele joga com uma equipe muito compacta, uma equipe muito intensa e que é aquela estilo famoso perde-pressiona, né? Que vai na linha alta muitas vezes marcar a saída de bola do adversário, mas em determinado momento do jogo ele baixa um pouco as linhas e fica bem compactado, esperando os contra-ataques em velocidade. Então, tem variações na parte tática da equipe do Ramon Dias, tá? Eu estudei um pouco do que o Ramon Dias veio fazendo no River, até veio fazendo no Libertad. É um técnico que, apesar da idade, muita gente já fala assim, poxa, é um técnico que já está com mais de 60 anos, é um técnico ultrapassado. Não, ele promete ser um técnico muito atualizado, principalmente pelo segundo assunto que eu vou entrar agora. A questão tecnológica. A questão tecnológica é o segundo assunto que eu queria falar aqui e dar a minha opinião, porque ele traz uma equipe muito grande de analistas de desempenho, preparadores físicos, no caso, o preparador físico, que é o Jorge Pidal, e também dois auxiliares permanentes, que é o Osmar Ferreira e também o seu filho Emiliano Dias. Dois analistas de desempenho para se juntar com um analista de desempenho do Botafogo. Então o Botafogo vai ter 3 analistas de desempenhos pela primeira vez, trazendo análise de dados sobre os adversários, trazendo os scouts sobre os seus jogadores, trazendo detalhes minuciosos sobre os atletas do Botafogo e sobre o estilo de jogo do adversário, coisa que é muito importante no futebol atual. O técnico do Botafogo trazer para o seu elenco vídeos, detalhes de como eles estão performando, análise sobre os adversários, pontos fracos, pontos fortes dos adversários, como é que você joga com uma equipe como, por exemplo, o São Paulo, que joga com muita posse de bola. A gente viu ontem o jogo do São Paulo, como ele ganhou o jogo ontem na Copa do Brasil. Como você enfrenta uma equipe que tem mais a posse de bola como prioridade, como você enfrenta uma equipe como Cuiabá, que a gente perdeu, por exemplo, na Copa do Brasil, como você enfrenta uma equipe dessa jogando de forma reativa, como joga a equipe do Cuiabá,
explorando os contra-ataques? Como é que você propõe o jogo com uma equipe que tem um time inferior ao seu? Como é que você aceita que o teu adversário tem uma equipe com qualidade técnica maior e você sabe que você não tem condições de propor o jogo? Você baixa as linhas, você joga de forma mais reativa para você não tomar o gol e explora o contra-ataque para você ganhar aquele jogo de 1-0, ou então você explora a bola aérea porque o teu adversário tem falhas graves defensivas. Enfim, a análise de desempenho é uma das coisas mais importantes que a tecnologia trouxe para o futebol, e eu fico muito esperançoso, muito feliz do Botafogo ter um corpo realmente na sua comissão técnica para trazer esse tipo de informação para os jogadores, né? Eu não vou dizer que o Botafogo não fazia isso antes, mas o Botafogo tinha uma pessoa, duas no máximo. Hoje, com o Ramon Dias, tem uma equipe grande para fazer esse trabalho, né? Eu espero que o Botafogo tenha estrutura adequada, e aí eu não posso dizer se tem ou não, porque eu não estou lá dentro, mas espero que o Botafogo tenha estrutura adequada para trazer esse tipo de informações aí, conseguir coletar todos os números para trazer esse tipo de informações aos atletas. Então, sobre a questão tecnológica, muito feliz. Sobre a questão do volante, meu primeiro assunto, preferia trazer um extremo, mas concordo com ele se ele prefere um volante, porque aí é pensamento dele que um volante ali de confiança dele vai ser mais estrutural para a espinha dorsal do time do que o extremo. Concordo, apesar, na minha opinião, eu traria um atacante. E o segundo assunto, sobre a minha opinião favorável a essa grandiosa comissão técnica, vamos chamar assim, e qualificada, né? O mais importante é que tenha gente qualificada lá dentro para agregar, né? Para trazer mais informações para o elenco, para os jogadores. E a informação que eu também tive, e o Wellington Arruda também teve, que ele conversou com algumas pessoas lá dentro que estão impressionadas com o método já do Ramon Dias, da comissão técnica dele, né? Porque não é o Ramon que está lá essa semana, né? Trazendo várias informações, vídeos, treinamentos de forma intensificada. O Fabiano Bandeira trouxe a informação que preferencialmente o Ramon Dias preferia fazer treinos integrais, ou seja, 2 vezes por dia, só que as condições do campo anexo do Botafogo não permite por enquanto, né? Tem a possibilidade do Botafogo ainda fazer um aluguel de um centro de treinamento na Barra da Tijuca. A princípio, essa informação foi rechaçada no início, mas pode ser que o Botafogo ainda volte a pensar nessa possibilidade. Mas, se continuar no campo anexo, não tem como fazer treino integral, então tem que ser um treinamento só por dia, no campo castigado já do campo anexo, que talvez seja uma das minhas maiores críticas, o Botafogo treinar no campo anexo do Newton Santos, uma estrutura realmente bastante precária, né? Vamos torcer para que em breve o CT fique pronto e que, enquanto isso, o Botafogo consiga pelo menos treinar num campo alugado, na Barra da Tijuca, um campo que traga condições para o Botafogo se estruturar, né? Porque não adianta nada ter o Jorge Pidal, que me parece ser um ótimo preparador físico, se o Botafogo não tem estrutura para fazer com que o cara desenvolva o seu trabalho, né? Se o Ramon Dias prefere treino integral, é porque ele vê no treino integral condições para deixar o time voando fisicamente, que é um dos pilares do seu jeito de jogar. Ele mesmo chegou falando, minha equipe tem que ser muito intensa, a intensidade da minha equipe transforma ela. Ou seja, o Botafogo precisa de um preparo físico que ele nunca teve nos últimos anos. E aí agora a gente vai poder perceber se o problema é todo estrutural ou se tinha realmente alguma falha dos preparadores físicos, não do último só, não do Capela, também do Ednilson Senna, dos outros preparadores físicos que já passaram por aí. Eu não sou formado em educação física, tenho minhas críticas à preparação física do Botafogo há muito tempo, mas eu sempre alerto, a estrutura do Botafogo é muito precária, muito ruim. Vamos ver se o Jorge Pidal, com todo o seu conhecimento, consegue elevar o nível da preparação física do Botafogo. Acredito no potencial dele, mas continuo falando, a estrutura do Botafogo é muito ruim. Tomara que mesmo com essa estrutura atual, o Jorge Pidal consiga elevar o nível da preparação física do Botafogo, porque o Ramon Dias vai cobrar isso. É uma equipe do Ramon Dias sempre intensa, que corre bastante e que marca muito sob pressão naquele esquema de perde e pressiona. Então, vou ficar de olho nessa questão da preparação física. O Jorge Pidal está sendo muito intenso nesses primeiros dias. Os relatos são que os jogadores estão trabalhando bastante com o Jorge Pidal, tentando ganhar massa muscular, tentando ganhar resistência muscular. Vamos ver aí contra o Bragantino se a gente já consegue perceber algum tipo de mudança na preparação física do Botafogo. Mas estou entusiasmado com esse novo início de trabalho do Botafogo e é o nosso
fio de esperança, né? O Botafogo, que já trocou de técnico 2 vezes, agora traz um terceiro técnico renomado, com uma preparação física diferente, com uma comissão técnica diferente. É o último fio de esperança para o Botafogo tentar, nesse segundo turno, ser uma equipe totalmente diferente, uma equipe que deixe de tomar gols no final do segundo tempo, por desatenção, por estar cansado no segundo tempo. O Botafogo deixe de ser dominado pelo adversário no segundo tempo. O Botafogo era uma equipe que jogava bem o primeiro tempo, segundo tempo acabava morrendo em campo. Essa era a tônica do Botafogo nos jogos. Tomara que agora, com essas mudanças, o Botafogo realmente mude de vez, que o Botafogo consiga apresentar seu bom futebol, porque eu acho que o Botafogo, mesmo não tendo um elenco muito qualificado, merece posição melhor do que está hoje. Com o que tem hoje, o Botafogo merece estar numa posição melhor, talvez ali um meio de tabela, sul-americana. O Botafogo estaria ali brigando, pelo menos, para estar na primeira parte da tabela. Se a gente for pensar, por exemplo, que o Bahia está em 9º lugar. Não vejo, por exemplo, o Bahia com um elenco tão melhor do que o Botafogo assim, tá? Então é isso. Algumas informações sobre Ramon Dias, sobre a preparação física, sobre comissão técnica e, claro, minha opinião sobre tudo que está envolvendo aí esse início do trabalho do Ramon Dias no Botafogo. Se você não se inscreveu aqui ainda no canal do Info Botafogo, te faço um convite, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. A gente agora vai começar a falar muito mais sobre Botafogo todos os dias. Vamos começar a voltar com as lives, vamos ter lives aí com os presidenciáveis do Botafogo aí. Alessandro Leite, Dorcésio Melo e Valmer Machado serão convidados. Teremos eleições agora no dia 24 de novembro. Vamos trazer aqui no Info Botafogo uma live com vocês, com cada um deles, se eles aceitarem, obviamente. Para a gente falar sobre as propostas desses candidatos. Então, se inscreva aqui no canal do Info Botafogo, ative as notificações e deixe o like nesse vídeo aqui, beleza? É o Info Botafogo tentando deixar você, torcedor alvinegro, bem informado. Até mais.